Lucas capítulo 11, é o texto que nós vamos meditar nessa tarde, capítulo 11, versículo 1. Eu quero falar com você sobre oração. Na quinta-feira passada eu falei sobre a necessidade de orar e a gente tem trabalhado no culto das 16, ali na igreja Família Viva na Voldac, ali na sede, uma série sobre oração. E eu quero dar continuidade hoje falando sobre como orar. Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Jesus estava orando, diz o texto. Na verdade, Jesus tinha uma vida de oração. Constantemente ele se retirava para orar. Ficava sozinho, ia para lugares desertos. Os momentos mais importantes foram marcados por tempo de oração. A escolha dos discípulos, diz a Bíblia que Jesus ficou a noite inteira no monte orando, depois desceu e foi em busca daqueles que Deus tinha para caminhar com ele. Ao andar sobre as águas, logo depois da multiplicação dos pães, e na multiplicação dos pães Jesus dá graça, ele ora um pouco antes, mas logo depois da multiplicação dos pães, ele também se retira para orar, manda os discípulos atravessar o lago, de barco, e sobe ao monte para orar, e de madrugada ele desce do monte e anda sobre as águas. Olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. O Getsêmani, eu penso que talvez é o momento de oração mais marcante na vida de Jesus. Nas vésperas ali da crucificação, Jesus, angustiado, ora. Jesus orava. Jesus tinha vida de oração, Jesus tinha vida com Deus em oração. E aí um dos discípulos pede: Senhor, ensina-nos a orar. Você sabe orar? Talvez alguém possa dizer de maneira simplificada que orar é falar com Deus como falar com um amigo, como falar comigo, ou como falar com alguém. E de fato é. Mas para quem não sabe falar, tem dificuldade na comunicação. Eu tenho uma bebê de 1 ano e meio em casa e ela não sabe falar. Ela tem que se expressar, às vezes, de algumas formas. A gente vai tentando entender o que ela quer dizer, às vezes, algumas palavras que ela fala, ou com gestos, enfim, mas ela está aprendendo. E quando ela aprender a falar, vai ser muito mais simples para que a gente possa ter comunicação. Tá entendendo? Eu tive uma experiência, numa ocasião, num outro país. Entrei num restaurante e tinha o cardápio, tinha o garçom, mas eu não falava aquele idioma. Eu não sabia como falar, eu não sabia como pedir. Tinha alguém ali para me servir, mas eu não sabia o que pedir, nem como pedir. Preste atenção, querido. Precisa aprender a orar. Da mesma forma que nós precisamos aprender a falar, foi preciso aprender a falar. Da mesma forma que, dependendo em algum ambiente, você precisa aprender a se comunicar naquele ambiente. Nas coisas espirituais, nós precisamos aprender a orar. É importante, é necessário, faz parte das disciplinas cristãs. É muito mais, o cristianismo é muito mais do que uma religião e do que dogmas e preceitos. O cristianismo é relacionamento com Deus. O cristianismo é uma cultura. E aí eu preciso aprender a me comunicar dentro dessa cultura. E eu preciso, de acordo com o texto que nós lemos, nós precisamos aprender a orar. E aí eu quero falar sobre isso, como orar. Como ter tempo com Deus. Existe um método, existe um meio, existe uma maneira de orar. Como que alguém consegue, às vezes tem pessoas que perguntam, como que alguém consegue ficar uma noite inteira orando? Eu oro, pastor, já ouvi pessoas dizerem isso, eu oro e parece que já está um tempão, quando eu olho no relógio deu 3 minutos. Como que a gente aprende a orar? Como desenvolver uma vida de oração? O próprio texto de Lucas 11
Jesus ele traz esse ensinamento e eu quero compartilhar com você algumas coisas. Versículo 2 a 4 diz assim: Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. O texto em Mateus é mais conhecido, é a oração modelo, que às vezes até alguns a decoram, né? Mas aqui eu quero me prender na forma que Lucas apresenta. Dois dos evangelistas apresentaram esse momento em que Jesus ensina a orar. Eu quero focar no texto de Lucas aqui, porque Jesus, quando os discípulos pedem, ele fala: então, é isso, quando vocês orarem, então façam dessa forma. Penso que Jesus não deixou uma oração para ser repetida. Mais do que isso, Jesus ele estabeleceu um modelo, um caminho, um trilho de oração. Eu quero te orientar nesse trilho. A primeira coisa que é necessário quando nós orarmos é adoração. Primeira coisa, adore ao Senhor. Ele começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Eu penso que aqui nesse primeiro momento, na oração, é reconhecer quem Deus é. Ele é Pai. Na forma que Mateus apresenta, ele ainda fala Pai Nosso. Ele não é o meu Pai apenas, ele é Pai Nosso. Existe um contexto de igreja, de unidade, de pessoas conectadas, e ele não vai fazer só o que eu quero, porque tem outros que estão envolvidos ali no meu desenvolvimento. Mas aqui é reconhecer quem Deus é, reconhecer o seu poder e a sua eternidade, reconhecer quem nós somos em relação a Ele. Se Ele é Pai, nós somos filhos. Se Ele é Pai e nós filhos, Ele é maior do que a gente. Ele tem mais autoridade que a gente. Ele tem mais conhecimento que a gente. Ele tem mais... Ele tem uma visão que vai muito além da nossa. E Ele precisa ser adorado. Ele é santo. E nós somos infinitamente menores que Ele. A santidade de Deus demonstra a sua infinidade em relação ao ser humano. Ele é santo, ele é perfeito, ele está acima de todas as coisas, ele é exaltado sobre todas as coisas, ele tem o universo sob o seu controle. E nós, ao entrar em oração, nós precisamos reconhecer isso. Nós não somos merecedores de nada, nem nunca seremos. Ele é. Agora ele é merecedor. Agora, mesmo não sendo merecedores, ele nos fez filhos. Somos filhos, ele é o nosso pai. Da mesma forma que um filho, claro que depois da maturidade, o filho faz muitas coisas que agradam o pai. Mas que merecimento a Esther, a minha filhinha de 1 ano e 7 meses, que merecimento ela tem para receber alguma coisa de mim? O que ela faz, ou o que ela fez para que eu pudesse fazer algo ou dar algo por ela? Simplesmente por ser minha filha, né? E por eu a amar. Enfim, eu penso que a gente começa na oração, a gente precisa desenvolver esse entendimento. Deus é o meu Pai, né? E Ele é santificado sobre todas as coisas. Adore ao Senhor. No seu primeiro tempo, no seu momento de oração, adore ao Senhor, exalte o nome dEle. Pode pôr um louvor, pode pôr uma música de exaltação ao Senhor, porque às vezes a gente chega diante do Senhor só para chorar as nossas lamúrias, né? Mas eu aprendi que a adoração, ela tem mais poder do que até mesmo a petição, a choração. Pois é, a Bíblia fala, por exemplo, de Paulo e Silas na prisão.
que eles adoravam, eles cantavam louvores ao Senhor e as portas da prisão se abriram. Preste atenção, querido. Adore ao Senhor. É a primeira coisa. E mais do que falar frases de adoração, isso é necessário, é importante, e é disso que eu estou falando de fato, mas é entrar diante dele, entendendo quem ele é. Nós temos ousadia para entrar diante dele. A Bíblia diz, podemos entrar diante do Senhor com ousadia, mas isso não quer dizer que podemos entrar com irreverência. Ele é Deus, ele é santo. Eu preciso entrar diante dele com santo temor, um respeito profundo, sabendo quem ele é. Adore ao Senhor. Segunda coisa, peça. Ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, nessa versão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pois é, tudo o que necessitamos nós podemos encontrar nele. Ele tem solução para todos os nossos problemas. Ele tem resposta para todas as nossas perguntas. Ele pode saciar todas as nossas necessidades. Jesus é o pão, ele também é a água da vida. Ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. As necessidades mais básicas, o pão e a água, Jesus diz que a gente encontra nele. Claro que sempre tem a nossa parte, mas pedir é demonstração de dependência. E nós precisamos aprender a pedir para o Pai, a pedir. Quando eu não tenho condições, eu tenho que pedir. Muitas vezes você vai se encontrar em situações que você não tem saída, que você não tem resposta, que você não tem solução. Peça, clame, chore. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Jesus falou, tem que pedir, tem que buscar, tem que clamar, tem que chorar diante do Senhor. Diante de uma situação médica, né, uma enfermidade, diz a Bíblia que Lázaro, enfermo lá, mandaram chamar Jesus, está enfermo, aquele que o Senhor ama. Clamar ao Senhor, buscar. Quero te trazer esse entendimento. Nós precisamos pedir. Agora, e naquilo que a gente pode fazer? Que a gente tenha a solução natural? Também, pode pedir também no que há solução natural, porque a gente precisa da graça e do favor dele. Como eu disse, pedir é demonstração de dependência. Às vezes você estudou tanto para um concurso, mas antes de fazer a prova, ore para Deus. Tem misericórdia de mim, me ajuda, abre o meu entendimento, traz à minha memória o que eu estudei, o que eu me preparei. Clamar é prova de dependência. E tem ainda dentro dessa questão de pedir mais um outro nível. Às vezes eu tenho o que fazer, como fazer, eu tenho condições naturais, agora eu tenho que pedir para ver se ele me autoriza. E aí eu acho que é um nível mais profundo ainda de maturidade e de dependência. Me lembro quando adolescente, uma vez eu fui pedir para minha mãe, pedir na verdade não, né? Eu liguei para ela e falei assim, olha, eu vou dormir aqui na casa do meu amigo, tá? Vou dormir na casa do Felipe. E ela falou assim, você tá me pedindo ou você tá me comunicando? E ela falou assim, você não é dono do seu nariz. Eu devia ter uns 15 anos. Ela falou, você não é dono do seu nariz, você tem 5 minutos para chegar em casa. Era no mesmo bairro e eu fui correndo para casa. Pois é, da mesma forma, você não é dono da sua própria vida. Se você é discípulo de Jesus, se você serve a Jesus, você é servo. Ele te abençoa, ele abre os céus, ele te dá recursos, mas ele é o dono. E aí eu tenho que pedir. Às vezes eu tenho dinheiro para comprar o carro. Você quer ter uma possibilidade maior de acerto? Ore e peça, Deus, o Senhor me permite? É a tua vontade que eu compre esse carro? É a tua vontade que eu ponha o dinheiro que é do Senhor nisso? Tá entendendo? Segunda coisa, para que nós possamos desenvolver essa maturidade em oração, é pedir. É preciso pedir. Terceira coisa, ele fala, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. Terceira coisa é se arrepender dos pecados. Pois é, se arrepender é reconhecer os erros e esforçar para viver o que Jesus ensinou, é claro. Mas arrependimento
é o reconhecimento de que eu preciso de mudança. Eu sou falho, eu erro e eu preciso dele, eu preciso do perdão dele. A gente às vezes pode até pensar, mas eu sou uma pessoa boa. Pois é, mas você, mesmo sendo uma boa pessoa, a Bíblia diz que todos pecaram, se afastaram da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. E aí existe uma natureza ruim em nós, existe maldade em nós. A gente peca nos pensamentos muitas vezes. E aí todas as vezes que eu chegar diante dele, nesse momento de oração, eu tenho que entrar com adoração, com ação de graça. Eu posso pedir o que eu preciso, mas eu preciso sempre lembrar quem eu sou, que existe algo ruim em mim. Dizer, Deus, me perdoa pelas minhas falhas. E é importante até dar nomes aos bois, como diz a expressão, não é verdade? Deus, me perdoa, porque, como Isaías disse, né, sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que Deus toca nos lábios dele e muda e faz dele um profeta. Era um homem de lábios impuros e Deus faz dele um dos maiores profetas no contexto bíblico, porque ele reconheceu as suas falhas. Davi, poxa, que exemplo nessa questão de reconhecer as falhas, de pedir perdão para o Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos aprender a nos arrepender dos pecados, a reconhecer as nossas falhas diante dele e a perdoar também. O texto fala, perdoa-nos, pois também perdoamos, assim como nós perdoamos. Preste atenção, se você não perdoa, você compromete o perdão de Deus a seu respeito. Não é que Deus vai te desperdoar, mas se eu não perdoo, eu estou rejeitando o perdão de Deus. Eu não estou valorizando o perdão de Deus. Lembra da parábola do credor incompassivo? Um homem que devia muito, muito exageradamente é perdoado pelo seu senhor e depois não perdoa o seu conservo, né? E a Bíblia diz que esse senhor depois, de fato, o desperdoa. Tira o perdão e manda prender ele. Fala, você só vai sair daí depois que me pagar até o último centavo. Deixe isso acontecer com você, não. Reconheça, se arrependa, mas perdoe, libere perdão. Não carrega defunto nas suas costas, não, querido. Perdoa quem te ofendeu, quem te feriu. Perdoa, libera. Deus é o juiz, a vingança é do Senhor, né? E libera, fala, em nome de Jesus, não me deve mais nada, está perdoado, não quero o mal dessa pessoa, não quero, não, tem que perdoar. Agora, é até uma forma de se arrepender, não é verdade? Porque reter o perdão é pecado. E aí, se você, por algum motivo, tem carregado uma mágoa, peça perdão para Deus por ter carregado essa mágoa por tanto tempo e libere a pessoa que te magoou. Se for possível, fala com ela. Se for possível, fala, eu te perdoo. Não é fácil muitas vezes. Precisa de uma decisão muito, muito intencional. De fato, não é um sentimento, mas é obedecer um mandamento. O perdão traz uma paz interior muito grande, é verdade. E você precisa perdoar para que você possa, de fato, ter acesso ao perdão do Pai. Mas precisa se arrepender dos pecados. Quarta coisa, busque fortalecimento espiritual. E, de fato, se você tem dificuldade em perdoar, talvez o fortalecimento espiritual vai te auxiliar nesse processo. Ele fala, não nos deixes cair em tentação. Isso é fortalecimento espiritual. E a oração traz fortalecimento espiritual. Quanto mais oração, lembra dessa frase? Mais poder. Pouca oração, ou menos oração, menos poder. De fato, não é necessariamente a nossa performance em oração.
poder está no Senhor, a autoridade está no nome de Jesus. Agora, quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais autoridade eu vou ter. Quanto mais eu busco entender a vontade do Senhor, mais autoridade eu vou ter. Não é só pôr em nome de Jesus, amém, no final da frase, que isso vai me dar autoridade. Eu preciso de fato estar em nome de Jesus. Eu preciso de fato me mover em nome de Jesus. E isso é fortalecimento espiritual, é amadurecimento espiritual. A gente começa a oração dizendo Pai. Agora, Gálatas 4 diz que mesmo o herdeiro, enquanto é menor de idade, não é diferente de um escravo. Às vezes você não consegue perdoar, não consegue se arrepender de fato, vive preso em situações, em pecados até, porque não amadureceu espiritualmente. É como um escravo, mesmo sendo filho. Busque fortalecimento espiritual. Nós precisamos buscar de Deus poder, autoridade. Para quê? Para resistir ao diabo e para obedecer ao Senhor. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vocês, fugirá de vós. Quanto mais fortalecido eu estou. Efésios 6 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala: revesti-vos de toda a armadura do Senhor. Precisamos estar fortalecidos, porque há uma guerra. E no seu tempo de oração, você precisa buscar esse fortalecimento espiritual. Põe os teus anjos ao meu redor, Senhor. Seca-me com a tua muralha de fogo. Fortalece, adestra as minhas mãos para a batalha. A Bíblia traz diversos textos que a gente pode trazer para esse entendimento, para esse momento aqui da oração. Fortalecimento espiritual. Nós precisamos buscar para resistir ao diabo e para obedecer ao Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Fortalecimento espiritual é fundamental. Quinta coisa, seja persistente. Aí eu quero ler o 11, do 5 ao 10. Lucas 11, do 5 ao 10. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se outro lhe responder: lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a você que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Eu penso que pedir é demonstração de dependência, eu falei aqui. Agora, persistir em oração é demonstração de fé. Precisa persistir, precisa insistir, precisa. Não é fazer pirraça com Deus de forma alguma, mas é orar até que você tenha uma palavra de Deus, uma resposta de Deus. E Deus pode responder sim, não e espera. E quando Deus der uma resposta, o que você tem que dizer? Amém. Seja feita a tua vontade e não a minha. Pois é. Agora a gente precisa insistir. Você lembra da mulher cananeia que chega para Jesus, aborda Jesus pedindo algo, e aí Jesus fala assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher responde: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus fala: que fé maravilhosa, que coisa linda. Você lembra do cego Bartimeu na beira do caminho, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ele insiste até que Jesus dê atenção para ele. Tem a parábola da viúva insistente, que pede para o juiz julgar a causa dela até que ele o faça. Nós precisamos
persistir em oração. Precisamos permanecer em oração. Orai sem cessar, a Bíblia diz. E eu penso que a gente pode até dizer, alguém pode dizer assim, mas eu oro o dia inteiro e tal. Eu penso que aqui a gente pode entender que essa persistência em oração também é algo como uma atividade contínua na nossa vida. Assim como o exercício físico, é muito importante a gente desenvolver hábitos de exercícios físicos para a saúde física. O hábito de oração é para a saúde espiritual. Assim como eu malho, como eu treino, como eu me esforço pela saúde do meu corpo, eu preciso também persistir em relação à saúde do meu espírito. Precisa persistir em oração. E a sexta e última coisa, versículo 11, capítulo 11, versículo 11 de Lucas, diz assim: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pois é, muitas vezes nós pedimos mal, por isso não recebemos. Tiago 4,3 diz que quando a gente pede para gastar nos próprios deleites, a gente não recebe. Um pedido egoísta, um pedido infantil, muitas vezes a gente não vai receber, porque às vezes não é o momento, às vezes não vai fazer bem para nós. Deus sabe o que é melhor, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, Ele vê além da gente. Agora, o que me chama a atenção aqui é que Jesus diz que um pai, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Agora, Deus, o Pai Celestial, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Preste atenção, a última coisa que eu quero falar com você, se encha do Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Nem sempre Deus vai me dar o que eu quero. Agora, o Espírito Santo, ele me ensina todas as coisas. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas debilidades. Pedimos mal para gastar nos próprios deleites. O Espírito Santo vai me ensinar a pedir bem. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Aí, para isso, o jejum também é uma ferramenta muito especial. Mas num outro dia a gente fala sobre o jejum. Mas eu quero te motivar nessa tarde, você que está me ouvindo, a buscar desenvolver uma vida de oração. A igreja precisa voltar a orar. Tem um documentário no YouTube que eu assisti uma parte dele, minha esposa que me indicou, é Fé Não Fingida. Senhoras de idade falando das experiências do círculo de oração. A gente precisa voltar para essa prática. A gente precisa voltar para essa vida, para essa busca em oração. Quero te desafiar, meu querido, minha querida, a orar, a aprender a orar. Tudo que a gente não sabe, tudo que a gente não tem o hábito, a gente vai ter um pouco de dificuldade no começo. Mas a partir do momento que você desenvolve o hábito, você torna aquilo parte da sua rotina, da sua vida. E aí não fica tão difícil. Como andar de bicicleta. Andar de bicicleta é muito difícil para quem não sabe. Depois que a pessoa aprende, é intuitivo, né? Eu quero te desafiar a orar. Aprenda a orar. Adore, peça o que você precisa, se arrependa dos seus pecados, busque fortalecimento espiritual, seja persistente e se encha do Espírito Santo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.
Drops, que estará, né, pastor Chicão, mês que vem aqui com a gente, não é? Isso aí, 14, 15 e 16 ali na Família Viva na Voldac. Amém, glória a Deus. Será um momento muito especial. Agora está chegando o momento de oração. Temos aqui muitos pedidos, como sempre, né? Todos os dias nós temos os irmãos solicitando, pedindo oração. Precisamos cultivar mesmo uma vida de oração, né? Estar na presença do Senhor, não somente pedindo, mas adorando. Adorando ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Graça e paz, peço oração para Isabel e família. Peço pela minha filha Juliana e para o meu irmão José Antônio. Gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida e na vida dos meus. Aleluia! Glória a Deus, importante. Diaconisa Cássia pedindo oração pelas famílias da nossa nação. Paz, pastor Dário, que palavra linda. Peço oração para minha família e para todos os irmãos da igreja Assembleia de Deus de Barra Mansa. Irmã Adriana que está pedindo. Peço oração por Paola Cristina da Silva Arruda, toda a família. Paz do Senhor, ore pela vida da Cris Mello e pela minha família. Boa tarde, pastor Dário, graça e paz. Peço oração, preciso de uma porta de emprego. Rita Lima de Dorândia. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastores, que palavra maravilhosa, vinda de Deus. Peço que continue orando por mim, Edna, e minha filha Joyce. Vamos aprendendo a orar, buscar o nosso Deus. Vamos orar pelo apóstolo Wagner Lúcio. Precisa de recuperação da sua saúde. Pastor Elmir Ávila, pastor Walter Miranda e tantos outros pastores que estão passando por situações de saúde, grandes dificuldades nessa área. Oremos por todos em nome de Jesus. Prepare-se. Chegou o momento de falar com Deus. O seu pedido de oração será apresentado e Deus responderá e alcançará o seu coração, o seu lar, o seu trabalho. Coloque a sua fé em ação. Falemos com Deus agora. Pai querido, eu quero entrar diante da Tua presença, Pai, junto com os irmãos que estão conectados nessa hora, Pai. Ó Deus, e entramos diante do Senhor, reconhecendo quem Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és maravilhoso, ó Deus. Não há outro como Tu, Pai, não há quem se compare a Ti, Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, por isso entramos diante do Senhor, Pai, ó Deus, também para pedir, ó Deus, em relação às necessidades dos irmãos que foram apresentadas aqui, Pai. Tem misericórdia, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece, ó Deus, todas essas situações, Pai. Ó Deus, que os céus se abram, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, Pai. Ó Deus, como espíritos ministradores para agir, para tocar, para curar, para cortar laços, ó Deus, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos os pastores que estão enfermos, toma em Tuas mãos o apóstolo Wagner, Pai. Ó Deus, toma em Tuas mãos ali, Pai, que o Senhor possa trazer restauração para a saúde dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor pode fazer, Pai. Toma em Tuas mãos, Pai. Abre os céus e manifesta a Tua glória. Tem misericórdia de nós. Se há alguma situação, se há algum pecado, se há algum erro, ó Deus, que trouxe os problemas, perdoa-nos, ó Deus. Ensina-nos a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos,
irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, e encha-nos da tua presença, encha-nos do teu Espírito Santo, Pai, enche cada ouvinte nessa hora, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que estejamos sensíveis à tua voz, que estejamos, ó Deus, sensíveis à ação do Senhor. Toma em tuas mãos, dá um restante de semana em tua presença e abençoa a Rádio 88, abençoa o pastor Dário, Pai, a direção da rádio, cada um que coopera, ó Deus, para que a rádio funcione, que o Senhor continue dando graça, Pai, que o Senhor continue usando esse instrumento tão precioso, em nome de Jesus. Amém.